Falando sobre o debate presidencial, sobre as eleições lá nos Estados Unidos, com foco no debate entre Kamala Harris e Donald Trump nessa semana, um debate que agitou a corrida à Casa Branca. Segundo pesquisas, a democrata ampliou a vantagem contra o republicano. Para a gente falar um pouco mais sobre isso e sobre as eleições como um todo, nós recebemos o Daniel Toledo, que é advogado em direito internacional. Doutor, obrigada pela participação. Bom dia. Obrigado a vocês, bom dia, é um prazer imenso estar aqui novamente. Já se falava, logo depois do debate, que pelo bom desempenho, segundo muitos analistas, de Kamala Harris, se comparado ao desempenho de Donald Trump, que haveria esse movimento nas próximas pesquisas eleitorais. E, de fato, isso está acontecendo. Queria te ouvir sobre isso. Nitidamente, o que acontece? Donald Trump veio para o debate, ele foi para o debate, eu falo veio porque eu estou aqui nos Estados Unidos, ele foi para o debate preparado para encontrar Joe Biden modelo moderno. Quando ele chegou lá, ele se deparou com uma situação totalmente diferente e nitidamente, desde o início, a gente já percebe ali um desconforto do Donald Trump. Se nós lembrarmos da época do debate de Donald Trump com Hillary Clinton, nós vamos lembrar que quando ele entrou, os dois entraram no palco para fazer o debate, Donald Trump ignorou a Hillary Clinton quando ela foi cumprimentá-lo e isso já criou ali uma indisposição para Hillary. Ela já ficou desconfortável a partir dali. Se vocês assistirem o debate, vocês vão ver isso daí. Ela ficou muito desconcertada pelo fato dele ter ignorado o cumprimento dela. Naquele momento, Kamala Harris, óbvio, vamos lembrar da história de Kamala Harris. Kamala Harris é advogada, fez uma carreira como prosecutor, como promotora pública, virou promotora geral na Califórnia, inclusive custeada pelo Donald Trump, o que é até hilário, que Donald Trump bancou a carreira política da Kamala Harris na Califórnia, e ela já estava preparada para isso. Então, quando ela já entrou e foi por trás, ficou olhando, se vocês olharem na hora que ela entra ali no palco, ela já ficou olhando para onde ele ia, porque ela já estava preparada para ir cercá-lo. Ele entrou por trás do púlpito, ela entrou pela frente e foi lá pessoalmente cumprimentá-lo, olhando para ele nos olhos dele. Donald Trump, ele não está acostumado a ser confrontado, pelo contrário, Donald Trump está acostumado a confrontar as pessoas. E se vocês perceberem, ela passou o tempo inteiro olhando nos olhos do Donald Trump e ele evitando esse contato visual. O que é típico, se nós formos olhar aí na questão da body language, da linguagem corporal, isso é típico de quem quer confrontar, de quem quer desafiar, e ele estava incomodado com aquilo. O desempenho da Kamala Harris foi nítido, muito superior no sentido de confrontá-lo, o que também já era esperado, porque ela é uma promotora e ela está acostumada com júri. Então, ela está acostumada com esse palco jurídico da confrontação que o Donald Trump não está. Ele está acostumado a ser um gestor de empresa, ele manda na coisa, geralmente ele tem a caneta na mão, ele não está acostumado a bater de frente com pessoas de igual para igual. Isso gerou um desconforto imenso, fez com que ele muitas vezes engasgasse e até falasse aquela besteira de comer gato e cachorro, e isso virou totalmente contra ele e, obviamente, no desempenho, a gente sente isso nas pesquisas agora. E, Daniel, é engraçado que ele continua, né? Ele fez diversas postagens ao longo dessa semana após o debate, com tracinhos carinhosos ali com os animais e tudo mais. E ele também se pronunciou dizendo que não vai mais participar dos debates. Seria por conta disso? Qual a sua análise? Isso está sendo muito comentado aqui nos Estados Unidos e ontem, inclusive, eu assisti uma reportagem aqui falando, coincidentemente, até na Fox, que é uma grande apoiadora do Donald Trump, onde eles falaram, olha, se você sai vencedor de um jogo, imagina que você está jogando uma partida de futebol, você sai vencedor daquela partida de futebol, você fala, não, eu fui ótimo, eu joguei super bem, eu sou muito superior ao outro time. Qualquer revanche você vai aceitar, né? Porque você vai estar se sentindo confortável para ter uma revanche. Quando você se sente desconfortável para enfrentar o oponente ou o seu inimigo, é porque você não quer mais correr riscos. E o Donald Trump está correndo muitos riscos. Primeiro porque o J.D. Vance fala um monte de besteira o tempo inteiro. E agora ele foi tentar consertar a história lá do cachorro e do gato, que foi ele que começou com essa história, foi o Vance,
que começou com essa história. O Trump simplesmente acreditou no vice dele e ele tentou consertar e piorou a situação. Então, hoje, quanto menos Donald Trump estiver exposto aos ataques da Kamala Harris diretamente, para ele minimiza, com certeza absoluta, minimiza o impacto. Daniel, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Eu queria trazer uma comparação entre a estratégia retórica da Kamala Harris no enfrentamento do Donald Trump do que fez, por exemplo, a Hillary Clinton em eleições anteriores. A Hillary se referia ao Trump como uma ameaça à democracia, uma ameaça existencial, tratando com muita seriedade e trazendo quase um tom meio até apocalíptico, às vezes, no enfrentamento, enquanto a Kamala Harris tem tido uma postura quase de levar pelo ridículo, de sorrir quando o Trump fala algo como essa visão dos cachorros sendo supostamente comidos por imigrantes. Eu queria a tua análise sobre isso. Você acha que o bom humor é mais eficiente do que o choque, do que essa retórica mais, digamos assim, inflamada que foi tentada antes pelos democratas? Sem dúvida nenhuma. Lembra uma coisa, eu tenho batido muito nessa tecla. Kamala Harris foi promotora geral do estado da Califórnia. Aqui nos Estados Unidos, a legislação funciona um pouco diferente do Brasil. Hoje, você tem no Brasil crimes dolosos contra a vida levados ao júri. Aqui vai tudo para o júri, inclusive casos cíveis. A Kamala Harris cresceu dentro de um tribunal do júri. Ela cresceu dentro de debate. Ela cresceu aprendendo, e cresceu, eu não falo desde criança, eu falo cresceu profissionalmente, aprendendo a lidar com os confrontos com pessoas que muitas vezes no júri você tem um promotor de um lado, ou você tem um advogado de um lado, e você precisa entender como funciona o psicológico daquela pessoa para você poder colocar os seus argumentos. Ela fez a vida inteira dela isso. E isso faz hoje uma diferença muito grande para Kamala Harris em debates. Eu acho que a Kamala Harris vai ser uma boa gestora? Não, de forma alguma. E eu até discordo do Papa. Eu posso falar muitas outras coisas da Kamala Harris, assim como eu posso falar muitas outras coisas do Donald Trump, mas colocar a China como um grande aliado da Igreja Católica, onde a China tem 5% só de cristãos, e acontecem algumas atrocidades estranhas, eu acho até absurdo, como você mesmo mencionou, a Igreja Católica se envolver na política, porque não faz o menor sentido, muito menos ter o apoio da China, que é um país que tem minoria católica, né? Mas a Kamala Harris, voltando ao assunto, a Kamala Harris tem sim esse preparo e a Hillary Clinton, na época, infelizmente não tinha, ou felizmente não tinha, onde ela conseguia aí ter uma certa dominância sobre Donald Trump. Daniel, me parece que o Trump é tão conhecido da população, até porque já foi presidente, sempre uma figura muito evidência, até na televisão, que quase todo mundo que pretende votar nele já decidiu, quem pretende não votar não decidiu. E que, não indo mais nos debates, quem pode perder muito é a Kamala Harris, que é muito menos conhecida das pessoas, e é difícil imaginar que alguém queira votar para presidente, alguém que não conheça razoavelmente bem. Será que ela perde com isso, ou ela tem outras maneiras de poder se colocar à vista de toda a população americana? Excelente a sua pergunta. Para quem não está aqui dentro, é muito importante entender isso. Eu moro no Texas há 6 anos, morei 11 na Flórida. Conheço muito bem como funciona a cabeça dos americanos, porque eu trabalho e lido com eles todos os dias. Texas sempre foi conhecido como um estado mais republicano dos Estados Unidos. Extremamente caxias, extremamente conservador, extremamente pró-republicano. Tá? Aqui, se vocês vierem principalmente para Houston, onde eu estou, tem um monte de coisa aqui com o nome de George Bush, tanto do pai quanto do filho. O rancho do George Bush pai fica a 5 minutos da minha casa. Eles têm realmente uma adoração pelo Partido Republicano. E hoje, primeira vez na história, nós corremos o risco de empatar no Texas. Nós estamos muito tight, nós estamos muito os republicanos e os democratas, eles estão muito próximos aqui no Texas, com grande risco dos democratas superarem os republicanos. Por que isso?
Porque existe um movimento hoje muito grande nos Estados Unidos de republicanos contra Trump. E esse movimento, ele é principalmente encabeçado por 2 republicanos muito grandes, um deles Mike Pence, que foi vice do Trump. Então vocês vão achar hoje na internet, principalmente se vocês procurarem no YouTube, Google, alguma coisa assim, vocês vão achar muitas manifestações de republicanos contra Trump. E se vocês lembrarem do debate, a Kamala Harris, inclusive, bateu isso na cara do Donald Trump quando ela citou: olha, hoje eu tenho o apoio de 200 políticos republicanos, todos ligados a você na época em que você foi presidente. Se você quer conhecer quem é Donald Trump, pergunte para as pessoas mais próximas dele. Ela falou isso claramente na cara dele. Se vocês olharem, quando ele ouve isso, ele faz aquela cara típica dele, de fazer o bico e olhar para baixo, fazer assim, típico de quem está nitidamente descontente com aquilo. Então eu não vejo essa dominância do Trump por ser uma pessoa conhecida. Eu vejo sim muita gente do MAGA que se o Donald Trump fosse preso hoje ia votar no Donald Trump mesmo preso na cadeia. Mas eu vejo também uma força muito grande dos republicanos que se julgam mais conservadores e com valores realmente republicanos que são contra o Donald Trump, principalmente por causa da coisa do aborto. Agora, Daniel, além dessa questão que o Mano levantou agora na pergunta que ele fez, de o cômico, o divertido, o engraçado serem mais eficazes que a agressão e o combate, que é o que a gente está vendo nessas eleições nos Estados Unidos, eu queria retomar aquela questão da comparação também com a campanha da Hillary Clinton em 2016, porque ficou muito claro naquela ocasião o uso de pautas afirmativas feministas para tentar conseguir atrair mais votos para ela. Evidenciou-se muito uma questão que já é evidente na ocasião, que é o fato de ela ser mulher e ter chances, na época tinha chances reais de se tornar a primeira presidente mulher dos Estados Unidos. A gente não vê a Kamala Harris batendo nessa tecla nesse momento, talvez aprendendo com erros do passado, não sei, quero te ouvir sobre isso. Ela está explorando muito mais o fato de levantar políticas para a classe média, ela deixa isso claro muitas vezes, a questão dos direitos reprodutivos das mulheres, está muito preocupada com as questões também da saúde nos Estados Unidos. Ela faz bem de sair dessa pauta que foi tão explorada pela Hillary em 2016? Sem dúvida nenhuma. O que acontece? Em 2016, eu inclusive comentei bastante isso aqui com amigos meus. Estados Unidos é um país matriarca. Nós vemos aqui nos Estados Unidos eu não diria uma superioridade feminina, mas eu diria aí que hoje aqui nós temos muito mais garantias de equidade feminina do que a gente vê no Brasil, por exemplo. Né? Hoje a gente vê mulheres aqui se destacando de uma forma absolutamente normal, que é o que eu acho que deveria ser no mundo inteiro. A mulher não precisa brigar pelo direito dela, porque o direito dela já é reconhecido pela sociedade. Então, aqui, esse tipo de argumentação da Hillary é uma argumentação de 30 anos atrás. Ela colocar isso daí, ela só vai conseguir voto daquelas pessoas que há 30 anos atrás enxergavam essa situação como um problema na sociedade. Hoje as pessoas não enxergam esse problema dentro da sociedade. A mulher ela já tem o espaço dela aqui, é super reconhecida, é super respeitada e muitas vezes a gente vê até situações aqui onde tem empresas que são formadas 100% por mulheres, elas só contratam mulheres. Aqui não tem esse negócio de ideologia de cotas e tudo mais. Então, nós vemos que isso já está enraizado. Usar esse argumento hoje não funciona mais. Se vocês forem olhar, existe uma quantidade imensa, recorde, em 2024, de inscrição de pessoas para votarem, principalmente do público mais jovem. Então, esse público é com quem você precisa conversar, não é com o público antigo. Eu acho que foi um grande erro da Hillary naquela época tocar nesse assunto, porque já tinha sido superada essa questão. A Kamala Harris ela tem batido em pontos muito, muito importantes para os Estados Unidos. Primeiro, classe média. Por quê? Porque a classe média é o calcanhar de Aquiles do Donald Trump. Donald Trump, quando ele fez o tax cut, e que realmente ele fez isso, aí ele foi colocado no pedestal como, meu Deus, ele cortou taxa. Não, ele cortou taxa dos super ricos. Eu, na época, tinha um faturamento X, o meu faturamento, ele manteve-se ao longo dos anos, mas os meus impostos subiram. E eu sempre questionava isso para o meu contador. Eu falava, mas espera aí, não houve o tax cut, por que eu, que sou classe média, por que eu não estou tendo benefício nisso? Ele falou, não,
você não está enquadrado dentro daquele nicho do tax cut. Então, você vai continuar pagando a mesma coisa, talvez até pagar um pouco mais. Isso eu escutei de muitos amigos meus. Então, houve sim uma superproteção, mas para a pessoa que é muito rica. Para a classe média, continuou a mesma coisa ou piorou um pouco. Pouca coisa, mas piorou. O foco da Kamala Harris é a classe média, que é a maioria hoje dos Estados Unidos. Então, quando ela diz que ela vai colocar, e eu acho que isso é jogo político, quando ela diz que vai colocar 50 mil de tax cut ou de tax credit para pequenas e médias empresas, isso não vai acontecer, isso é fumaça, porque isso já acontece. Mas quando ela diz que ela vai ter um tax cut ali, de que vai chegar até 50 mil, que é a linha de corte de abono, vamos dizer assim, é uma compensação de crédito que ela vai fazer, já existem outras compensações de crédito hoje. Mas ela está usando isso porque ela vai dar um nome diferente para essa regulamentação que ela quer criar, e aí, obviamente, vai levar o nome dela, como o caso do Obamacare, que também foi citado nesse debate, e o Donald Trump não tinha o que falar, porque ela falou, olha, o melhor plano que existe hoje de saúde é o Obamacare, certo? Donald Trump, não, nós vamos criar um outro. Qual é o seu projeto para o outro? Ah, não sei, a gente vai ver. Você passou 4 anos no governo, não criou. Por quê? Aí ela mesma respondeu, porque esse aqui é o melhor que existe. Não tem campanha melhor do que essa, né, Daniel? Ela está usando isso contra o próprio sistema. Sim. Bom, queria te agradecer, foi muito bom falar com você a respeito dessa campanha quente que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Daniel Toledo, advogado em Direito Internacional, muito obrigada pela participação, Daniel, até a próxima. Muito obrigado, um grande abraço.